Boa noite, sejam todos muito bem-vindos à live de lançamento da obra A Síndrome de Babel e a Disputa do Poder Global. Para falar sobre o livro, receberemos o professor José Luiz Fiore, doutor em Ciências Políticas pela Universidade de São Paulo e pós-doc em Economia Política na Universidade de Cambridge, na Inglaterra. Autor de diversos livros, sendo 8 deles publicados pela editora Vozes. Muito bem-vindo, José Luiz Fiore. É uma grande alegria tê-lo conosco. Boa noite, Natan. Agradecemos novamente a sua participação. Em um primeiro momento, o autor fará uma explanação sobre a obra e depois nós vamos bater um papo e abrir para as perguntas no chat. Então, vocês podem enviar suas perguntas que o autor responderá. Professor Fiore, a palavra é sua. Tá bem. Bom, para mim é uma experiência completamente nova. Eu acho que talvez para muitos de nós, essa coisa de um lançamento de livro virtual, onde a gente não assina nada, não vê ninguém, e tem que falar do livro, que é uma coisa que eu nunca gostei de fazer com relação aos meus próprios livros. Mas acho que essa nova prática veio para ficar, pelo menos por um longo tempo, e é bom a gente se habituar. Não sei se meu próximo livro ainda estaremos nessa situação, espero que não. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ir se habituando. Então, eu vou fazer um experimento novo para mim de lançar livro apresentando meu próprio livro, que me dá uma certa inibição, quase vergonha de fazê-lo. Mas farei. Primeiro, você me disse, fale 5 minutos sobre uma apresentação rápida, depois a gente fará um comentário um pouquinho mais longo, 10, 15, 20 minutos, sobre o conteúdo do livro. Mas, do ponto de vista mais formal, esse livro reúne artigos que eu escrevi durante os últimos 5 anos, mais ou menos de 2015 a 2020. Devem ser entre 40 e 50 artigos, mais um prefácio, enfim, e um pós-fácio final, não é? E eu achei que era talvez interessante, importante reuni-los e publicá-los, porque de fato eles captam um momento, ou melhor, eles acompanham, não sei se captam com precisão, esse é o desafio, um momento de mudanças extraordinárias no sistema mundial, aliás, esse que está aí nas minhas costas, não é? É como também na América do Sul, e para que falar no nosso Brasil, não é? É de 2015 para cá, depois da intervenção militar russa na Síria, que a gente assistirá à virada norte-americana com Donald Trump, a virada da extrema-direita, enfim, sei lá, não é? E na América Latina, uma reversão de uma experiência mais à esquerda que os países sul-americanos fizeram, a maioria entre 2000, 2001 e 2015, 16, não é? Então, é um momento de muitas mudanças e elas se concentram, depois eu comentaria um pouquinho mais prolongadamente, no período pós-2015, entre 2015 e 2020, exatamente quando esses artigos são escritos. É temerário publicá-los, porque são artigos conjunturais, não é? Mas, para mim, é um desafio fundamental, porque através de toda a minha vida de analista internacional e nacional, eu usei muito sempre esse procedimento de fazer uma construção de uma visão, de uma situação mais complexa a partir de fragmentos, que são análises conjunturais, às vezes muito curtas, muitas delas às vezes publicadas em jornais, outras não é? Isso nos últimos 20, 30 anos foi assim, não é? Como se você fosse construindo um quadro, uma pintura, a partir de exercícios fragmentários, entende, com figuras humanas, de natureza, até que você monte o quadro como um todo. Isso, às vezes, na pintura pode tomar anos, às vezes até década, não é?
E eu me sinto sempre um pouco assim, nesse exercício de análise conjuntural que faço e divulgo e publico, né? É como se eles fossem sempre exercícios fragmentários na construção lenta de algo que eu sei que nunca vou alcançar, que seria alguma teoria que me satisfizesse sobre o sistema internacional, sobre a política internacional, né, sobre a guerra, sobre a paz e suas repercussões nas políticas nacionais, incluindo os países que nos interessam, porque somos mais próximos. Pois bem, esses artigos 40, 50, acho que são 48, talvez, não me lembro, artigos, a maioria deles foram escritos também como parte de uma pesquisa sobre as transformações, exatamente as grandes transformações mundiais deste período recente, deste quinquênio, e que eu fiz e sigo fazendo no Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis, o INEP, onde eu também sou, além de professor, sou também pesquisador nesse instituto, e nesse instituto eu produzi a maior parte desses textos, todos, mas uma boa parte. Não é? E nesse sentido, aliás, agradeço muito ao INEP ter me dado a oportunidade da pesquisa e também a permissão da publicação dos artigos que estão aí nesse livro. Na verdade, ele ficou pronto em fevereiro, mais ou menos, exatamente na hora que veio a pandemia. Então, é como se ele tivesse ao contrário, ele ficou 9 meses esperando para nascer depois de estar pronto, não é? Depois de já ter nascido. Mas todo mundo foi paralisado, as editoras também, a Vozes também, e eles fizeram um trabalho magnífico para retomar e conseguir publicar o livro ainda antes das eleições americanas e antes do ano de 2020, né? Até porque, senão, ele ficaria descoberto no período 2020, porque não haveria artigos sobre esse período, não é? Nesse sentido, também, meu agradecimento à Vozes, como disse Natália, é o 8º livro já que publico pela Vozes, e sempre tivemos uma relação muito boa de trabalho conjunto. Né? Agora bem, também neste item, ou neste capítulo dos agradecimentos, eu gostaria de fazer uma menção muito especial a 2 pessoas que colaboraram lendo e criticando todos os artigos, em grande medida na hora mesmo em que os escrevi, mas também depois quando eu decidi reuni-los e publicá-los, e inclusive também no trabalho de ordenação, de uma forma que eles não ficassem necessariamente sequenciados de forma gregoriana, mas ficassem sequenciados do ponto de vista da argumentação, da construção do argumento, que se pudesse, portanto, o leitor pudesse ver melhor o quadro que está nascendo por trás desses fragmentos, desses 40 e tantos fragmentos. E aí eu agradeço a Maria Cláudia, que leu e acompanhou todos os artigos, minha mulher, e moram muito particular, meu irmão Hernani Maria Fiore, que foi um instigador desse livro, fundamentalíssimo. Não é? Leu todos, criticou, comentou e acompanhou sempre. A ele, meu muito obrigado. Por último, uma referência, e encerro essa abertura heterodoxa, para mim, pelo menos, não é? Eu gostaria de fazer uma referência a quem dedico esse livro. E eu dedico esse livro a uma pessoa que foi importantíssima na minha vida, apesar de que nós tenhamos diferença de idade muito grande, e tenhamos trabalhado lado a lado por pouco tempo, fisicamente, lado a lado, não é? Na década de 60. Mas que foi, para mim, um grandíssimo amigo, não é? E um mestre fundamental. No pouco tempo, inclusive, que estivemos lado a lado, foi suficiente porque, na verdade, Paulo Freire foi quem me ensinou a pensar livremente, não é? Talvez Paulo, eu diria que Paulo foi quem me ensinou a não ter medo das minhas próprias ideias, não é? Era uma coisa que Paulo sempre dizia, né? Zé, fala, diz, bota para fora, não tenha medo, não é, do que você está pensando. Não importa se não se enquadra
em alguma teoria, alguma ortodoxia ou alguma militância política sua, não é? Não se importe com isso. Importe-se com o conhecimento, dê vazão à sua curiosidade, à sua busca da verdade, da objetividade, da construção de um conhecimento crítico em permanente mutação, não é? Nesse sentido, sempre associei um pouco o jeitão carinhoso do Paulo com a minha profunda e originária admiração pela dialética de Heráclito, não é, que aparece muito nos meus textos e nesse livro também. Por isso, foi, todos sabem, não preciso eu dizer aqui, um grande homem, foi um grandíssimo pedagogo, reconhecido no mundo inteiro, não é? Está muito acima dos ataques grotescos que lhe são lançados, mas a minha mensagem e a minha dedicatória a ele não é por solidariedade política, eu acho que o Paulo não precisa disso, realmente está muito além dessa gente, realmente por carinho e por agradecimento, e porque me ensinou a pensar livremente. Obrigado, Natália. Ótimo, professor, muito obrigada. Vamos começar as nossas perguntas aqui e aí a gente abre para o chat posteriormente. Você vai fazer primeiramente a apresentação do livro? É isso, se você quiser, talvez antes das perguntas eu faço, em vez dessa parte mais formal de agradecimento, só um comentário de 15 minutos, sei lá, no máximo, sobre o conteúdo do livro. Tá bem? Vontade, no máximo. A palavra é sua. Tá legal. Não? Então, eu acho que, de certa forma, já anunciei ali, né, o que me fez dar esse passo temerário de publicar análises conjunturais sobre um período extremamente disruptivo da história, talvez seja até mesmo um desafio metodológico para mim mesmo, para mim, para os meus alunos, não é? Para o ambiente acadêmico onde eu trabalho, digamos, um exercício coletivo de falsificação das minhas próprias ideias, das minhas próprias leituras, sem medo, não é? Sem nenhuma obrigação de acertar ou adivinhar o futuro, sei lá. Nunca estive muito preocupado com isso. Né? Minha preocupação é de captar, conhecer a tessitura que está por detrás dos acontecimentos conjunturais que nos comovem, nos chocam, nos abalam e nos invadem no dia a dia dos noticiários, não é? E nesse sentido, realmente, outro dia, até falando, já não me lembro bem, alguma dessas tantas conferências, ou lives, como o pessoal chama, citei um epistemólogo argentino, o Gregório Klimovsky, né, que diz que o conhecimento, a construção da teoria sempre parte de um problema, né, e o problema, por sua vez, parte de uma observação intrigante. E a observação intrigante é exatamente aquele acontecimento que rompe totalmente, que não vai contra todas as previsões, as expectativas, que não repete nada do que a gente já conhece. Né? E eu acho que o primeiro grande fenômeno intrigante que me provocou nesse livro, não é certo? Logo depois falarei do Brasil no segundo, mas o primeiro grande foi essa virada gigantesca e extraordinária, não no sentido positivo, não é, dos Estados Unidos se voltarem contra a sua criatura e atacarem e destruírem a ordem liberal internacional que eles construíram cuidadosamente durante o século XX, em particular depois da Segunda Guerra Mundial, e para que falar depois de 1991. Não é? Isso é, os Estados Unidos teve uma vitória apoteótica em 1991, ganhou a Guerra Fria, destruiu a União Soviética, não é? E assumiu o comando unipolar do mundo, certo? E em 30 anos jogou o leite e a criança fora, não é? Entende? E se jogou contra as instituições, contra os regimes que eles mesmos haviam criado. Um fenômeno, posso estar enganado, eu não gosto muito de exagerar essas expressões, nunca aconteceu, é o maior, sei lá se é o maior, não é? Mas realmente não me lembro na história, pelo menos do sistema interestatal capitalista. Sim, que o hegemon, a grande potência, seja a única potência capaz
e de destruir a ordem que cria. Mas, muito bem, isso é verdade, é uma lei do sistema, esse, interestatal. Mas os Estados Unidos se desfizeram do regime de Bretton Woods em 70, que eles mesmos haviam criado em 44, mas era um regime, né? O que eles fizeram depois de 2017, 2018, com o governo Donald Trump, mas não é apenas Donald Trump, é uma coisa muito mais complexa do que isso, mas de qualquer maneira Donald Trump sintetiza isso, não é? Foi jogar-se contra toda a ordem, contra todo o sistema de valores, contra todos os regimes, contra todas as alianças que haviam feito. Tá certo? Um desafio fantástico tentar entender isso. Eu acho que a última palestra que eu fiz foi exatamente tentando levantar uma hipótese, fundamentar, teoricamente, uma hipótese para trabalhar esse acontecimento dentro de uma perspectiva mais ampla, genérica e menos ligada à indiciocracia do senhor Trump, né, ou do seu governo, tá certo? Foi aí que nasceu, em 2016, 17, não? A metáfora associada, que serviu de título para esse livro, associada ao mito de Babel, né, certo? Que é exatamente a ideia, já há algum tempo que venho trabalhando um pouco, não é minha área, mas sempre que possível recorro à mitologia para tentar explorar certos fenômenos menos compreensíveis à luz de uma lógica excessivamente racional e iluminista. Eu acho que a maioria das pessoas conhece a história de Babel, quer dizer, um mito enfim, da Macedônia, um mito que aparece em muitos lugares, em muitas culturas, com várias versões diferentes, mas, de qualquer maneira, a versão mais conhecida, sintética, brilhante, porque é concisa, é a que aparece no Torá dos judeus, ou no Antigo Testamento dos cristãos, ou mesmo nas versões islâmicas, sei lá, não é? E a ideia é muito simples, quer dizer, o povo, vamos dizer assim, o povo de Deus, criado por Deus, não é? Em determinado momento se reúne e sonha com a possibilidade de construir uma torre que chegue ao céu. Isso é, simbolicamente, não é, recuperar o poder que perderam no paraíso, tá certo? E alcançar o píncaro da glória, o píncaro ocupado por Deus. Não é? O importante é que Deus vê esse comportamento das suas criaturas, não é? E de forma muito direta, talvez um dos textos onde aparece de forma mais direta e dura a natureza assimétrica do poder da relação entre Deus e os homens, não é? Estou falando com mitologia, não estou discutindo questões teológicas das quais eu não entendo nada. Mas e Deus, então, vem à Terra e diz, não é? É necessário dividi-los, porque se não os dividimos, entende, eles nos ameaçarão o poder que nós monopolizamos, tá certo? Então, Deus desce aonde estão os homens, todo mundo conhece, e os divide pela língua, não é? Quer dizer, fragmenta a sua comunicação, portanto, fragmenta também o seu sistema de referência valórica e cultural, tá certo? Isso já foi muito discutido pelos linguistas na origem da linguagem, blá, 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 blá. Não é a nossa preocupação, nem teológica, nem wittgensteiniana, não. A nossa leitura é puramente simbólica, é a ideia de que, em algum momento, Deus se sente ameaçado pelas suas próprias criaturas que crescem em capacidade, sabedoria e poder, entende? E ataca preventivamente para destruir as bases de unificação e homogeneização ética da sua própria criatura. Você suporia, bom, mas Deus deveria estar feliz se a sua criatura converge em torno de um sistema de valores que é o seu, não é? Não, porque é uma ameaça ao seu poder e, portanto, ele fragmenta, estilhaça e divide pelo mundo esses povos. Pois bem, não é? Essa ideia nos apareceu muito na cabeça há uns anos atrás, olhando para a dinâmica norte-americana e, em particular, para a figura e o governo de Donald Trump, não é? Que é como se fosse um deus vikingo, até tem a figura
um pouco extravagante, não é? Muito pouco judaico-cristã, digamos assim, para quem gosta disso, que nem o Mike Pompeo e outros aí, não é? Mas ele desce à terra e divide, e arrebenta tudo, não é? E o faz, não, atenção, não porque vai perder o seu poder, porque perdeu o poder, porque foi derrotado. Não, não. Ele o faz com manifestação do seu poder. Tá certo? Ele derrota os outros dividindo-os, fragmentando-os. E, se for o caso, arrebentando-os. Essa era a ideia. Essa ideia me apareceu na cabeça uns 5 anos atrás, 3 anos atrás, não me lembro, não mesmo, mas é essa a ideia central que aparece no título desse livro. E, portanto, por isso a disputa pelo poder global. Quer dizer, é uma arma, é uma estratégia na disputa de poder global, não é uma entrega do poder, não é uma confissão de derrota, é uma contrária, é uma demonstração de poder. Eu destruo o que eu fiz porque por essa escada vocês estão subindo. E eu não vou lhes deixar essa escada. Seria um pouco isso. Não? Muito bem. Neste tempo, essa estratégia, vamos dizer assim, babeliana, se manifesta de forma muito visível, não é? Escandalosamente visível, em 2 espaços, exatamente, tá certo? Que nos ocupam nesse livro. Tá certo? Um espaço que foi a Europa e a União Europeia, tá certo? Que foi criada em grande medida sobre, ou pelo menos instigada pelos norte-americanos depois da Segunda Guerra. E mesmo foi apoiada quando Helmut Kohl promoveu a unificação da Alemanha e contou com o apoio do presidente norte-americano para fazer isso. Muito bem. Então, há um ataque direto à União Europeia, né, um estímulo ao estilhaçamento da União Europeia, tanto pela via política, como foi o Brexit, tá certo? Né, como que são forças absolutamente convergentes do ponto de vista ideológico com o pensamento do senhor, se é que ele tem algum pensamento do senhor Trump, não é? Mas pelo menos os seus militares têm. Não é? Além disso, de forma muito mais violenta e indireta, porque durante essas 2 últimas décadas que os Estados Unidos farão um bombardeamento sistemático dos países do Oriente Médio. Pelo menos 7, 8 ou 9 países do Oriente Médio são atacados pelos americanos, pela OTAN ou por coalizões lideradas pelos Estados Unidos, e são essa violência exercida no Oriente Médio que jogará sobre a Europa uma massa de refugiados que alimentará a reação xenófoba e direitista dos poloneses, dos húngaros, tchecos, e sei lá, e por aí vai. Ingleses também, não são só os europeus centrais, não. Ingleses, alemães, franceses, e por aí vai. Não? Isso é um ataque por baixo e um ataque por cima, é um ataque com bombas e uma expulsão dos povos islâmicos em direção à Europa, movidos pela miséria, pela fome criada pela guerra, feita pelos norte-americanos, tá certo? E, por outro lado, o ataque político direto à União Europeia. Eis aí um lugar onde a estratégia, vamos dizer assim, a síndrome de Babel se manifesta de uma forma, eu diria, apesar de eu não gostar muito desses adjetivos excessivos, mas no caso europeu, catastrófico, não é? E o outro lugar onde isso se manifestou e segue se manifestando é exatamente na América do Sul, não é certo? Depois de um período, enfim, que não vamos analisar, não vamos comentar aqui, dos primeiros 15 anos do século XXI, os americanos passam a promover de forma ativa, desde o golpe de Honduras, tá certo? A desunião, a fragmentação, o estilhaçamento da América Latina. Mais do que isso, a promoção ativa da polarização, isso é, jogando os latino-americanos contra si mesmos, como países, como classes, como grupos sociais, religiosos. Tá certo? E, no limite, a Europa ainda tem capacidade econômica de resistir,
Mas no caso da desintegração induzida com o ataque à Unasul, ao Mercosul, a tudo que seja de integração e, digamos, tudo que seja de tentativa de construir uma pequena torrezinha de Babel, no caso da América do Sul, ainda por cima, com o agravante de que não tem nenhuma alternativa compensatória do tipo econômica. A despeito das fantasias grotescas e quase religiosas desses financistas que arrebentaram com a economia argentina, estão arrebentando com a economia brasileira, tá certo? E, por sorte, estão provocando um ressurgimento e uma reação que começou na própria Argentina, agora na Bolívia, depois da manhã deve ser no Chile, deve levar uma imensa lambada no Chile, e por aí seguirá, né? Muito provavelmente. Tá certo? Mas antes dessa reação, e antes de discutir a possibilidade dessa reação, não é? O que é fundamental e o que aparece nesse livro é a discussão exatamente desse período, dessa mudança lá em cima, não aqui, não é? Tá certo? E de como é que isso se alastra, arrebentando com a Europa e arrebentando com a América do Sul, porque não há nenhum interesse de propor, como na década de 50, durante a Guerra Fria, algo como seja o desenvolvimento, o crescimento, nenhuma, não há uma palavra das autoridades americanas dirigidos aos seus vassalos sul-americanos, entende, prometendo algo como crescimento, desenvolvimento, felicidade, não tem nada, não tem nada, tá certo? É a vassalagem pura e vagabunda de uma elite e de um grupo que alguém chamou, me parece bastante corretamente, um bando de vagabundos ou de vira-latas, não é? Que eu agregaria ajoelhados, além de vira-latas, ajoelhados. Pois bem, esse livro, no fundo, trata exatamente da virada norte-americana, do impacto sobre a Europa, algo sobre Rússia e China, né? E, sobretudo, uma parte, toda a segunda parte do livro, o seu impacto sobre a América do Sul, e, em particular, o Brasil, que talvez tenha sido a principal operação bem-sucedida internacional do governo Donald Trump, de intervenção externa e mudança praticamente de um regime democrático por um regime semi-militar, que é o que nós estamos vivendo. Eu acho que esse é um pouco, digamos, esse foi o conteúdo. Aliás, ele começa a coisa do Brasil com um artigo que escrevi em 2015, né, anunciando um pouco a questão do golpe, a natureza do golpe, né, e da aliança digamos assim, dessa tribo de vira-latas com os financistas para promover uma suposta salvação nacional pela via da desregulação e privatização à espera dos investimentos norte-americanos. Mal e mal conseguirão, se é que conseguirão, o dos chineses. Mas, enfim, esse é o tema central. É uma coisa que hoje já vão alguns anos, a gente já consegue ver com mais claridade o que passou, mas a verdade é que, relendo algum desses artigos, a gente vê a dramaticidade, não apenas dos acontecimentos, mas do próprio conhecimento e do seu esforço para tentar entender aquilo que ia mudando de forma chocante frente aos nossos olhos. Eu acho que esse é um pouco, quer dizer, em grandíssimas linhas, pelo menos o objeto, o tema central, as questões intrigantes que moveram a redação, a reflexão e a produção dos artigos reunidos no livro. Eu acho que é isso, Natália, é o que eu teria a dizer. Muito bom, professor, muito obrigada. Sendo muito elogiado aqui no chat. Inclusive, a gente aproveita para avisar que o chat está aberto. Quem tiver alguma dúvida para enviar, o professor Fiore vai responder. Aproveito o espaço para avisar que o livro já está publicado e já está à venda, principalmente no nosso e-commerce da Livraria Vozes, e ao longo da próxima semana, chega nas principais livrarias do país. Enquanto a gente aguarda as perguntas do chat, vamos seguir o nosso roteiro. E a primeira pergunta é: o que você define ou quer definir com o termo poder global?
Bom, isso aí já me tomou muitos anos e muitos cursos completos de tentando definir ou enfrentar essa questão. Eu vejo isso mais como um desafio teórico que me provoca a cada ano de novo, a cada mês, a cada artigo que eu escrevo, sem nunca ter completa claridade ou convicção ou certeza daquilo que estou pensando. Mas, de qualquer maneira, se fosse resumir em pouquíssimas palavras, eu te diria que é talvez uma maneira teórica de olhar para o sistema mundial que privilegia o conceito e a realidade central do poder, tá certo? O poder como algo que se expande a partir de si mesmo, não é? Digamos, cuja energia expansiva nasce da sua própria natureza como relação social hierárquica, conflitiva, competitiva, não é? E que move isso numa direção de expansão constante. Qualquer poder, e independente da natureza específica do objeto sobre o qual ele esteja se exercendo. Tá certo? Ele não é apenas o poder econômico ou o poder sei lá o quê, não. Qualquer poder, o poder é por si mesmo, né, algo explosivo, expansivo. Ele pode durante tempo, até muito tempo, ficar paralisado, mas ele tem uma energia que o leva à expansão. E nesse sentido, digamos, o poder por si mesmo aponta na direção sempre de mais, ou de acumulação e centralização de mais poder. Mais poder. E isso sem que você tenha, e eu acho que isso é duro de ouvir, nenhuma pré-determinação necessária de para onde esse processo se expande. A única coisa que você poderia dizer, talvez, não é que esse movimento aponta na direção de um poder absoluto, não é? E esse poder absoluto, dramático e tragicamente, é inalcançável. Pelo menos no campo do Homo sapiens e do sistema internacional, porque se ele fosse alcançado, o sistema se desintegraria. Me tomaria um pouco tempo mais, não é, para explicar por que aconteceria, hipoteticamente, é óbvio, essa desintegração, caso acontecesse, não é, no plano imaginário, essa centralização absoluta do poder global, Agora, esse processo, não é, ou essa tendência, ela é encontrável em qualquer situação, em qualquer relação de poder e em qualquer relação de poder territorial. Portanto, você encontrará, de uma forma ou outra, manifestações deste fenômeno. Se você for à civilização egípcia, Mesopotâmia, aos hititas, aos babilônicos, sei lá, não importa. Mas, não há dúvida nenhuma que esse fenômeno adquiriu uma natureza peculiar, específica, extremamente explosiva, com o surgimento na Europa, a partir do século XIII, mais ou menos, por aí, entre o XIII e o XVI, daquilo que a gente chama de sistema interestatal, não é? E que depois de algum tempo ainda produziu e incorporou como uma peça deste jogo, e desse jogo que envolve como elemento central a guerra permanente, a economia capitalista. Isto é, da nossa perspectiva, o capitalismo aparece nesse processo a serviço da expansão do poder. No caso chinês, contemporaneamente, é muito visível, certo? Os chineses não são propriamente admiradores do capitalismo, eles estão usando o capitalismo como uma ferramenta de acumulação de riqueza, sim, bem-estar, sim, mas também de poder. E talvez, sobretudo, de poder. Não é? Então, neste caso do sistema interestatal capitalista, não é? Essa questão do poder se veste da forma dos Estados nacionais, isso só nasce na Europa, não é? E a partir da Europa gera um efeito expansivo que primeiro conquista a própria Europa e depois, a partir do século XVI, conquista o mundo. E essa conquista do mundo, você poderia dizer, o sistema interestatal, não é? E o capitalismo idem,
né, acaba ou completa esse processo de conquista do mundo a partir do modelo originário europeu no final do século XX. Nós estamos em cima do momento em que esse sistema sofreu uma mega explosão com a incorporação de um império de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas e mais também, em última instância, de um outro, que era o antigo império, o vice-reinato britânico na Índia, com a incorporação de aí em torno de 2 bilhões e 500 milhões de cidadãos do sistema interestatal. Então, esse é um pouco alguns temas que são referidos quando falamos de poder global, não é? Tá certo? Mas cada um desses abre porta para uma longa reflexão que não caberia, por mais excêntrico que seja fazer um lançamento de livro por Zoom, nos debruçarmos sobre temas de tamanha complexidade, numa hora em que a gente, antigamente, estaria tomando um copo de vinho e fazendo um brinde pelo livro. Diga, Natália. O que é importante para entender aquilo que você denomina na obra como o fenômeno Trump? Duas coisas, pelo menos. Não? Primeiro, o próprio Trump. E segundo, o processo que move-se através ou por trás e mais além do Trump. Não é? O próprio Trump, por ser uma figura, digamos, que foi eleita naquilo que o pessoal chama a principal democracia do mundo, sei lá, os líderes do mundo democrático, e que, de repente, coloca na presidência dos Estados Unidos e também na cabeça do império militar global norte-americano um animador de televisão, tá certo? Com uma formação zero em matéria política, uma formação zero em matéria de geopolítica, tá certo? E um cidadão que se vangloria, como outros de seus capachos, por não lerem nada. Eu acho que até leu menos que esse daqui, porque eu acho que não leu nem o Antigo Testamento, esse aqui parece que leu, ou parece que leu, sei lá. Então, não é esse fenômeno de você ver chegar à presidência dos Estados Unidos, a cabeça do império global americano, uma figura no limiar do grotesca, por si algo extremamente impactante do ponto de vista intelectual. Mas tem algo muito mais profundo e complexo do que esse personagem que provavelmente acabará seus dias lá na sua casona de Miami, sei lá, fazendo o quê. Entende? Então, é o que vai além dele. E o que vai além dele, do meu ponto de vista, para começar, é isso que tentamos sintetizar com a expressão síndrome de Babel. Quer dizer, esse fenômeno, digamos assim, essa cambalhota norte-americana, essa reversão norte-americana que desmonta sua própria criatura para preservar o seu poder, independe de Trump. E deve ir além de Trump, mesmo que ele seja derrotado. Tá certo? Mas, de qualquer maneira, nesta cambalhota, o que é o mais chocante, realmente, do meu ponto de vista, eu acho que explicito isso no livro, naquele momento, quando estava acontecendo, né, foi na famosa documento de defesa, a nova estratégia de defesa nacional norte-americana de 2017, onde eles declaram aberta, e isso evidentemente não foi escrito pelo senhor Trump, que não escreve nada, escreve tweets só. Alô? Os Estados Unidos abrem mão da ideia de serem os líderes que querem converter o mundo a um sistema de valores, direitos humanos, que eles pegam o cosmopolitismo liberal e as convicções democráticas e mercadofílicas norte-americanas jogam no lado político. E simplesmente os nossos valores a gente considera que são superiores e, portanto, eles se imporão pelas nossas armas. Não temos nenhum compromisso de querer convencer ninguém, nenhum islâmico, nenhum Oriente Médio, virar democrata, virar isso. Acabou-se. Não temos nem certeza, diz os documentos, que no final a vitória será nossa, no campo cultural. Né? Nem certeza. É uma coisa que parece de imensa humildade vis-à-vis a arrogância hegemônica anterior. Depois foi se vendo do que se tratava. Quer dizer, você abre mão de querer converter o pessoal os seus valores, simplesmente você senta em cima das suas armas e impõe os seus interesses, e é assim que se joga esse jogo.
Como a gente está abordando... E isso é muito sintetizado, né, e ficará para a história associada à figura de Trump. Mas atenção, nem foi ele que escreveu, nem ele é autor dessas ideias, e nem necessariamente o que aconteceu durante o governo dele foi obra dele. Tirando 2 ou 3 ideias, forças que ele tentou levar à frente, mal e mal conseguiu, né? Me parece que isso é um movimento do establishment americano, dividido, polarizado, mas vai nessa direção, me parece. Como a gente abordou o assunto do governo norte-americano, o O'Hara mandou uma pergunta onde ele diz: professor, a partir desse diagnóstico de quebra da ordem global pelo governo Trump, qual seria o prognóstico para uma eventual eleição de Biden? Continuidade ou mudança, intensificação ou atenuação? Do meu ponto de vista, O'Hara, o Biden, a eleição dele, nesse momento, a maioria dos jornalistas considera que ele ganharia, não sei. Em março, o Trump estava disparado. Pronto, então, essas coisas, enfim, eu acho que não é a tua pergunta, não é saber quem é que vai ganhar ou quem não vai ganhar, sei lá. Mas vamos supor que você ganhe o Biden, eu acho que, sem dúvida, vai haver um movimento inicial de retomada aparente de posições, alianças e propostas anteriores a Donald Trump e próprias do cosmopolitismo liberal, tanto republicano quanto democrata, do pós-Segunda Guerra Mundial e do pós-Guerra Fria. Né? Isso vai se notar, provavelmente, na questão do clima, na Organização Mundial da Saúde, na reaproximação com os europeus, passar a mão na cabeça da senhora Merkel, e parará, essas coisas assim. Não é? Obviamente, Nações Unidas, enfim. Digamos assim, haverá uma revalorização retórica das agências e instituições multilaterais criadas sob o auspício do cosmopolitismo liberal clássico norte-americano. Tá certo? Acho que sim. Mas, atenção, porque as tendências mais profundas, que eu já mencionava na tua pergunta anterior, elas se manterão, independente de Trump. Quer dizer, a polarização com a China, o conflito com a China, se manterá. Talvez atenue na forma, porque o senhor é muito artificial a polarização dele com a China, muito grosseira, muito, né? Mas talvez fique mais substantiva. Mas deve haver aproximação da China na questão do clima, deve haver aproximação da China na questão da transição energética, tem vários tópicos da agenda onde há negociação, é perfeitamente possível. Onde provavelmente as relações devem piorar significativamente é com a Rússia, tá certo? Porque os democratas tradicionalmente têm uma cabeça Guerra Fria, tem uma cabeça... A polarização com a Rússia vem de muito antes da Guerra Fria, não é? Não tem nada a ver com o comunismo e tal. É uma coisa vem já do Congresso de Viena, no início do século XIX. A partir dali, os ingleses já polarizaram com os russos. E, portanto, o mais provável é que, no governo Biden, digamos, o Putin volte a ser tratado, volte a ser posto na cadeirinha, não é? No caso do Irã, certamente haverá uma reabertura de negociação, nada nos termos anteriores, que não sejam, eu diria, as primeiras declarações do Biden, que serão todas anti-Trump, portanto, todas de sabor cosmopolita, liberal, mas daí para frente, entende, eu acho que não há mais volta atrás, não há como voltar ao mundo anterior. Aquele mundo acabou, e aquela utopia acabou, e eles sabem que acabou. Tá certo? E, portanto, o mais provável é que você vai retomar algumas linhas de atrito que estão aí, tá certo? Sem a exuberância retórica agressiva e ignorante de Donald Trump. Né? Acho isso. Não sei se mas para um pouquinho que está um problema aqui de bateria. Só um minutinho. O José Noronha mandou algumas perguntas para a gente, principalmente sobre a política na América Latina e do Sul, e uma delas que a gente escolheu aqui para
para apresentar, ele pergunta: o identitarismo seria uma expressão também dessa Babel? Não necessariamente o identitarismo, para usar o neologismo do Noronha, não é? Mas, com certeza, o uso do identitarismo como um instrumento de polarização, fragmentação e jogar uns contra os outros, digamos assim, teologização, isso é, trazer essas questões para dentro de uma polêmica religiosa, teológica, que envolve esses temas que obsessionam esses senhores, sexo, questões anais, eles têm muita obsessão por isso, né? Então, são questões absolutamente normais na psicoanálise, são questões absolutamente normais dos movimentos identitários. Eles foram extraordinariamente polarizados exatamente por essa onda de conservadorismo extremo, tá certo? Então, eu acho que eles se incluem, sim, dentro da síndrome de Babel, o uso, não é, desses elementos para jogar uma massa de gente, tá certo? Nos Estados Unidos, outro dia eu estava vendo as pesquisas agora sobre essa eleição, né, e é interessante porque estava na CNN norte-americana, acho que na maioria dos grupos que eles individualizavam, não é? Negros, brancos, com universidade, sem universidade, que vai à praia, não vai à praia, aquelas coisas, pesquisa mas o grupo onde claramente o Biden perde e o Trump ganha chamava-se branco non-college, isso é sem universidade. Não, que são esses que a gente vê, em geral, muito musculosos, muito grandes, né, que a gente sempre acha que são, sei lá, né, lutadores de boxe, mas não, é um tipo muito comum nos Estados Unidos, agora está se multiplicando muito no Brasil também, né? Então, jogar essa massa que talvez tenha ficado muito tempo sempre submersa, né, sem uma presença num mundo, vamos chamar assim, de sabor iluminista, europo-iluminista, que é o nosso, não tem que fazer nada, né? Essa massa saiu da sua obscuridade, do seu silêncio, do seu rodapé, não é? Nessa atitude agressiva, violenta, contra o intelectual, contra a razão, não é? Que a gente vê nos Estados Unidos, vê aqui, meu Deus, não é? Então, usar essa massa para jogar contra as causas identitárias. Essa é a questão, vamos chamar, que se enquadra na Babel, e não as causas identitárias por si. Aproveitando o que o senhor falou aí da quantidade, né, de pessoas, da qualificação desse público que teoricamente votaria no Trump, e o paralelo do crescimento desse grupo aqui no Brasil, eu venho com uma pergunta que fala do nosso atual governo. É possível enxergar as consequências do modo como o Brasil tem se relacionado com os Estados Unidos durante o atual governo? Se sim, quais delas você considera mais danosas? Olha só, eu acho que tem uma questão muito importante nesse plano aí. Eu, em geral, nas minhas palestras, eu tento fugir desse assunto brasileiro, mas esse livro, metade dele é sobre o Brasil, não tem como fugir a isso. Então, tento dizer sinteticamente como é que eu vejo o assunto. Eu acho que, depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, dentro desse espaço amplo da chamada ordem liberal internacional, liderada pelos Estados Unidos, que durante a Guerra Fria era anticomunista, anti-União Soviética e blá, 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 não é? Vou usar essa expressão também sem muito detalhamento, a elite brasileira civil e militar, política, não é? Optou claramente por um alinhamento ao lado dos Estados Unidos. Né? Eu recentemente escrevi 2 artigos onde usei a expressão, sem necessariamente ter um tom pejorativo, a vassalagem. Do ponto de vista militar, a opção foi pela vassalagem. Isso é, você ganha armas em troca disso e ganha dinheiro para comprar as armas deles, em troca disso você cede território para fazer bases e também cede soldados para fazer as guerras do senhor do suzerano. Não, foi assim na Idade Média, segue sendo, é uma forma
né? E essa foi uma opção que o Brasil fez em 42 e depois em 52, com 2 acordos militares, onde isso ficou definido. Esse acordo foi depois denunciado pelo presidente Geisel em 77, o que mostra que às vezes tem algumas dissonâncias também entre os sábios militares, né? Mas isso aí, portanto, é uma opção. E em torno dessa opção, o Brasil mandou, por conta dessa vassalagem, os Estados Unidos mandou soldados para a Itália na Segunda Guerra, e depois foi-lhe pedido que mandasse a Coreia, mas aí Vargas se negou a mandar, talvez tenha sido um dos pontos que foi para a contabilidade que derrubou o Vargas no golpe militar de 54, né? E depois, em 64, o Brasil mandou soldados para invadir Santo Domingos, enfim, não é? Então, essa coalizão entre a direita civil, não é, e empresarial, uma classe média religiosa, que em 64 era predominantemente católica, rezava o rosário na rua, sacudia o rosário, tá? Só mudou a seita, não é? Eu acho que essa é uma coalizão que se mantém. E a linha de vassalagem com os Estados Unidos se mantém. Mas há mudanças fundamentais, eu diria, tá certo? Em primeiro lugar, no período da vassalagem durante a Guerra Fria, tá certo? A gente foi incluído, primeiro, porque na vassalagem sempre há a expectativa de vantagens econômicas, a gente foi incluído dentro do projeto, vamos chamar, desenvolvimentista norte-americano. Os americanos patrocinavam o desenvolvimentismo naquela época, não é? E a gente foi incluído e a gente gozou de condições que nos favoreceram um crescimento econômico significativo, né? Equiparável e até maior do que outros desenvolvimentos patrocinados pelos Estados Unidos, com a Coreia, Taiwan, Singapura, sei lá, todos os lugares estrategicamente importantes. E tinha um inimigo com pretensões ideológicas globais, que era a União Soviética e era o movimento comunista internacional, por mais que no Brasil a ameaça comunista raiasse o ridículo, pelas suas dimensões, suas proporções, por tipo de reação dos militares. Mas, de qualquer maneira, era uma bipolarização global, né, que foi induzida, patrocinada, incentivada pelos Estados Unidos. A ideia da cortina de ferro, tá certo, foi lançada pelo Churchill nos Estados Unidos e foi comprada pelos americanos, não é? Como estratégia de contenção contra a Rússia e polarização do mundo e blá, 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 e a gente entrou nessa canoa, enfim, mandamos soldados, ganhamos vantagens econômicas e criamos uma sociedade burralmente desigual do ponto de vista social, uma coisa catastrófica do ponto de vista social. Mas, enfim, o PIB cresceu, né, e a classe média ficou mais rica e mais satisfeita, aparentemente. Não é? Agora, nesse novo acordo que o Brasil fez a partir de 2010, 2014, 15, e combinou com os acordos militares agora de 18 e 19, a nova forma de vassalagem, eu acho que tem diferenças significativas. E eu descartaria logo que são importantíssimas do ponto de vista econômico. Isso, o Brasil não tem promessa nenhuma do ponto de vista econômico. Isso é uma fantasia desse senhor aí, esse financista que ocupa o Ministério de Economia, tá certo? Fazendo a parafernália ultraliberal, que já vai sendo ultrapassada no mundo inteiro, e ele vai ter vantagem dos Estados Unidos. Os Estados Unidos pisam na cabeça dele, mas ele segue rindo e achando que está bom, batem nele de novo, ele fica contente. Tá? Enfim, né? É fé, é uma coisa. Não é só fé, ele ganha muito dinheiro, ele é um financista, não é? Ele e o seu grupo, tá? Que comanda aí a política econômica. Mas vamos deixar de lado, um pouco ao lado, isso é importantíssimo, mas vamos deixar um pouco ao lado para mostrar uma outra diferença fundamental, não é? Com a vassalagem na Guerra Fria, com a vassalagem atual, tá certo? A vassalagem atual não é apenas uma troca formal, contratual. Você me dá acesso às armas, financia, eu pago, compro, tenho um avanço tecnológico nas armas, você nomeia um soldadinho meu lá para o Comando Sul dos Estados Unidos, e a gente se sente importante, e participamos de ações na Amazônia para cercar a Venezuela, essa coisa toda. Não é apenas um contrato formal que nem foi no passado.
Tá certo? Você, quando assina um contrato desses, você escolhe o seu suzerano. Você, talvez, se fosse um pequeno país da América Central, não tivesse escolha. Sempre se dizia isso, né? A tragédia do México é viver muito longe de Deus e tão próximo dos Estados Unidos. É difícil ter escolha. Não é? Agora, para países da dimensão do Brasil, você tem escolha. E, portanto, você escolhe a vassalagem. E você escolhe o seu suzerano. O Brasil poderia escolher outro suzerano, não ser necessariamente suzerano. Aliás, poderia não escolher nenhum suzerano. E assumir com coragem a sua obrigação com relação à defesa da soberania nacional com as suas próprias mãos. Mas não, com a sua cabeça, não com a cabeça dos outros. Mas, se você escolhe o seu suzerano, entende? Você o escolhe por alguma razão. Na Guerra Fria, você tinha uma polarização, você era democrata, não era muito democrata, mas, enfim, era anticomunista, então você estava na canoa dos americanos. Certo? Mas agora, depois de 2001, em particular depois de 2001, se ainda fosse depois de 1991, mas não. Na década de 90, os nossos militares não assinaram nenhum acordo com os americanos. Quem tentou fazer um acordo pelo lado econômico foi o presidente Fernando Henrique Cardoso. Certo? Tentou levar a integração para o lado econômico. Agora, tá certo? Depois de 2001, essa nova vassalagem é uma vassalagem com um país específico. Os Estados Unidos não é sempre igual a si mesmo. Ao contrário do que pensa esse lamentável e idiota chanceler que o Brasil tem, né? Os Estados Unidos não é uma nação judaico-cristã digamos, escolhida por Deus para defender a humanidade e esse pobre coitado de ser atropelado pelo inimigo que ele não sabe bem qual é, mas agora inventou que é a China, tá certo? Mas ainda há pouco era o Islã, tá? Ou o terrorismo, enfim, mas era o Islã, tá certo? Não, agora você está escolhendo um país, tá certo? Como seu dono e seu suzerano, que é o país mais violento, talvez, da história do sistema interestatal capitalista. Não é apenas arrogante, é violento e destrutivo. Você não está se aliando com uma potência hegemônica que reza o terço junto com você. Como pensa esse idiota? Você está se aliando com um país que fez, depois de 2001, operações de guerra em 24 países do mundo, que seguem guerra simultânea e bombardeando 7 países do mundo nesse momento, que se envolveu numa guerra que é a mais longa da sua história no Afeganistão e que recém está saindo com o rabo entre as pernas. Mais do que isso, Natália, você está se olhando com um país que fez, desde 2001, segundo cálculos publicados no Foreign Affairs, tá certo? 100 mil ataques aéreos no mundo. Você não está falando de um país ledor de Bíblia. Você está falando de um país assassino. 100 mil ataques aéreos. É com esse país que esse governo está se aliando e avassalando. E para não parecer que seja apenas uma questão contra republicanos, contra isso, contra aquilo, só no governo de Barack Obama, nos 2 mandatos de Barack Obama, os Estados Unidos lançou 26 mil bombas. 26 mil bombas. Durante um período no qual o nosso exército deve ter dado uns 5 ou 6 tiros para exercitar a musculatura. Para não contabilizar a quantidade de governos e regimes que foram derrubados e mudados nesses 20 anos. Nesses 20 anos.
Essa é a grande diferença. E olha que estou botando a diferença econômica. Estou sublinhando a diferença do ponto de vista quem é. Os Estados Unidos não é sempre a mesma coisa. Eu me aliei aos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Eu estive ao lado dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Eu fiz vista grossa para o Vietnã. Eu fiz vista grossa para a intervenção dos Estados Unidos no Iraque. Eu fiz vista grossa, enfim, fui levando. Mas agora não. Agora, por mais que o presidente Trump, nos últimos 2 anos, tente inventar apressadamente uma polarização e inventar uma polarização artificial com a China, tentar reproduzir uma guerra fria com a China, não há condições para reproduzir essa guerra fria com a China. Os nossos empresários, parte dos nossos militares entendem perfeitamente isso, mas esse pequeno grupo de vira-latas agachados não entende. Tá certo? E insiste em fazer aliança como se você estivesse fazendo uma aliança com um povo escolhido por Deus. Desde sempre. Desde sempre. Desde o tempo em que eles matavam os índios. Desde sempre. E não é. São muitos Estados Unidos diferentes. O da escravidão, o da matança dos índios, a do Woodrow Wilson, tá certo? A do Roosevelt, mesmo a do Kennedy, Johnson. Este agora, e atenção, e isso é importante, não é apenas, nem muito menos, uma especificidade do senhor Donald Trump. Você está escolhendo se aliar e, se for necessário, ceder os seus soldados. Não é para o líder mundial judaico-cristão contra Confúcio. Isso só pode caber na cabeça de um idiota. É para o país mais violento da história do sistema interestatal capitalista. E não estou falando do século XX. Atenção, eu estou falando de século XXI. É outra história. Nós não estamos na Segunda Guerra, nós não estamos na Guerra Fria. Os Estados Unidos atacou 24 países, está em guerra contra 7 países e jogou 100 mil bombas. Não foi em cima dos chineses, nem em cima dos russos, e nem tampouco em cima dos alemães e franceses, que eles não gostam muito e torcem o nariz. Não. Foi em outros lugares que eles jogaram essas bombas. Seria bom que a nossa elite, incluindo os nossos militares, pensassem um pouco sobre o que estão fazendo, inclusive que parte dessas bombas, e muitas dessas bombas foram jogadas em cima de aliados que foram armados pelos Estados Unidos com contratos de vassalagem idênticos, como foi o caso do Iraque de Saddam Hussein, que foi armado pelos Estados Unidos, inclusive com bombas químicas, para acabar com o Irã, e não conseguiu, e acabou sendo destruído pelos Estados Unidos. É bom pensar nisso. São diferenças, tá certo? Que, às vezes, a pouca elasticidade intelectual da nossa elite não permite ver, não permite ver. Quer dizer, você jogar, por exemplo, umas forças armadas de um país a combater marxismo cultural é uma brincadeira, é uma piada. Não merece ser comentado. Professor, muito obrigada. Infelizmente, a gente já bateu 1 hora de live, mas foi excelente ouvi-lo. Pelo que a gente acompanhou nos comentários, todo o nosso público agradeceu muito as suas palavras, os pensamentos que você compartilhou. Agradeço novamente sua presença. Deixo a palavra com você para fazer algum agradecimento, deixar alguma mensagem final em relação à obra. Depois de tudo que eu falei, não sei bem o que poderia ser meu comentário final. Mas, talvez, sublinhar que esses textos em conjunto, certo? Eles fazem parte de um exercício intelectual, né, de uma paixão pelas ideias, pelo conhecimento e por entender o mundo. E, nesse sentido, eles também apontam na direção da construção de uma teoria inacabada para sempre sobre o mundo, o sistema internacional, desculpa, não o mundo. Tá? Agora, desse ponto de vista, não é?
as suas análises parciais passam sempre uma ideia muito mais, como diriam as pessoas, pessimista do que otimista, não é? Porque a razão, por definição, ela é um tanto, exatamente porque tende, ou quer se submeter à objetividade, tende a ser um pouco pessimista, ou realista, será como queira chamar, não é? Mas, em todos esses artigos, e por isso eu acho que até no final do livro, lembrar que já faz o último texto do livro, se chama O Desafio, a História e a Estratégia. Não há nenhuma resposta, nenhuma proposta para o Brasil nem para o mundo, não. Mas a tentativa de você sugerir, pelo menos, que tudo o que você está pensando, por mais duro que seja ouvi-lo, é porque você tem esperança que as coisas melhorem, tá certo? Mas essa esperança e esse futuro é um futuro ético, ele é um projeto ético, ele não nasce materialmente da realidade. Essa foi uma utopia iluminista do século XIX, era maravilhoso achar que o próprio mundo real te levará à glória da paz, seja na visão liberal, ou à glória da igualdade, seja na visão marxista. Tá certo? Não levará. Nem a uma coisa, nem a outra. Isso é uma batalha, isso é uma conquista ética do dia a dia, da semana a semana. Entende? E isso pode durar anos, décadas, tá certo? E eu acho que o mais importante, no meu ponto de vista, pelo menos, para um intelectual, é manter a cabeça funcionando, é manter a inteligência ativa, é não se deixar humilhar, entende? Pelo tufão da ignorância, da irracionalidade e do fanatismo religioso. Obrigado. Nós que agradecemos, professor. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada a todo o público que assistiu. Uma boa noite e uma boa leitura do livro. Tchau, tchau. Obrigado.